E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que vai mudar completamente a sua percepção do que os empates são chatos no xadrez. Se você já se pegou pensando que o empate é chato e que você não gosta de ver partidas empatadas, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia depois dessa partida que ficou conhecida como o empate imortal e eu tenho certeza absoluta que você vai entender por que essa partida foi imortalizada, mesmo que ela tenha terminado em um empate. Então, bora lá! Essa é uma partida que foi jogada entre Karl Humpe e Philipp Meitner em 1872, na cidade de Viena, na Áustria. E o Humpe de brancas começa com E4, temos E5, e claro, como estamos em Viena, cavalo em C3, nada mais justo do que começar uma bela partida com a abertura Viena, que estava muito na moda. A ideia de cavalo em C3, ao invés do mais tradicional cavalo em F3, é deixar livre a movimentação do peão de F. Então, no caso do adversário jogar um lance como cavalo em F6, nós podemos jogar o F4, que oferta o gambito Viena, que é um dos gambitos mais populares do xadrez até hoje, mas era especialmente popular na época que essa partida foi jogada, que é a era romântica de xadrez. Então, o jogador de pretas decide jogar bispo em C5 ao invés de cavalo em F6, de certa forma tentando evitar o gambito com o lance cavalo F6 e F4, né? Ele está apenas desenvolvendo o bispo por uma casa ativa, mirando a casa de F2, que é uma casa bem frágil, já que o peão de F é um peão fraco, porque ele é defendido apenas pelo rei. E as brancas jogam um lance que, a princípio, parece um lance muito lógico, que é o lance cavalo em A4. Esse não é um lance que você jogaria normalmente, né? As brancas podem só seguir desenvolvendo, cavalo em F3, por exemplo, dá até para jogar o F4 mesmo e seguir com a ideia de gambitar um peão, só que as brancas jogam o cavalo em A4, visando ganhar o par de bispos, caso pretas decidam por bispo de volta na casa de B6, então o cavalo toma bispo, A por B6 e tá tudo tranquilo, brancas têm o par de bispos nessa posição, ou forçar o bispo das pretas a uma casa mais passiva com bispo em E7. Mas e aí? O cavalo volta para C3, né? A gente tem bispo em C5 de novo, e foi esse o empate? A gente repetiu lances? Não. No terceiro lance, quando branca joga um cavalo em A4, as brancas deixaram passar um lance das pretas que é excelente, excepcional. Aqui o jogador de pretas, logo no terceiro lance da abertura, sacrifica o bispo na casa de F2. E a razão pela qual esse sacrifício funciona tão bem como ele funciona é justamente o lance das brancas cavalo em A4 que deixa esse cavalo numa posição terrível. Eu te falei que o peão de F é o peão mais frágil do xadrez. Então existem vários sacrifícios na casa de F7 e na casa de F2 que são temáticos. Nesse caso, é a mesma razão. Quando se sacrifica no peão de F, você tem que expor o rei, caminhar o rei para o centro. Isso continua sendo verdade porque aqui o rei é muito fácil de atacar e o primeiro ataque das pretas já vem com dama em H4 cheque. E o jogador de pretas está numa caçada ao rei das brancas. Qual que é a ameaça do jogador de pretas aqui? O peão da casa de E4. Se você joga um lance calmo, tranquilo, por exemplo, bloqueia o cheque com G3 ou apenas retorna o rei, teremos certamente dama por E4, recuperando o material sacrificado, porque aqui o jogador de pretas está ameaçando a torre e está ameaçando o cavalo, e quase que independente do que brancas fizerem, a posição fica inferior. Você estaria muito melhor simplesmente não deixando o peão de E4 cair. Então, o que as brancas decidem fazer? Decidem jogar de maneira muito corajosa. O jogador de brancas, para não deixar o peão de E cair, caminha o seu rei para frente. Tá aí um rei valente, né? Isso daqui é um exemplo de líder que está liderando as tropas pela frente. Rei em E3, defendendo o peão. Isso aqui é extremamente perigoso para as brancas, é claro. Essa é uma posição que você não quer jogar de brancas de maneira alguma, mas por incrível que pareça, segue sendo uma posição igual. Como temos pressão no peão de E, e o jogador de pretas não quer deixar as brancas defenderem o peão com um simples D3, por exemplo, pretas primeiro jogam dama em F4 cheque, forçando o rei das brancas a ficar na frente do peão de D, e depois pressionam o peão de E com lance D5. Por hora, o peão tá cravado. Você não pode aceitar esse peão que o jogador de pretas está te dando aqui na posição, porque isso leva à perda do cavalo, e aí você vai entrar numa posição completamente perdida. Então o que o jogador de brancas decide fazer? Né? Aqui ele tinha a oportunidade de apenas defender o seu peão com dama em E1, que provavelmente era a sua melhor escolha, mas ele decide começar a caminhar o rei para longe da dama das pretas, e ele bola um plano mirabolante aqui. Ele quer caminhar o rei para a casa de C3, depois para a casa de B3, jogar peão em A3, jogar rei em A2 e esconder o rei aqui na casa de B1. Então ele começa com esse plano mirabolante para tirar o rei do centro, que é a maior preocupação que ele tem nesse momento. Como pretas sacrificaram para colocar esse rei no centro, se o rei conseguir se esconder, brancas vão ganhar por uma vantagem material. Então a gente tem rei em C3. O jogador de pretas captura o peão de E4,
né? E nessa posição, aparentemente, brancas têm uma vantagem se jogar um lance muito difícil de ver, que é o lance peão na casa de D4, certo? Permitindo E por D4 cheque. Com a ideia de começar a ativar as peças, então depois de dama por D4, é um pouco difícil para as pretas darem continuidade nesse ataque, mas as brancas não veem essa oportunidade, e ao invés disso, continuam na ideia, né, de caminhar o rei para segurança e jogam rei B3. Esse lance é muito estranho, rei B3, mas não tem nenhum cheque, né? O jogador de pretas não tem nenhum lance que ele pode jogar para forçar algum tipo de checkmate, né? Então, a ideia das brancas aqui agora é o rei estando relativamente seguro na casa de B3, as brancas podem jogar algo como A3, rei A2 e esconder o rei na casa de B1. Preta joga um cavalo em A6 com a ideia de ameaçar checkmate na casa de B4. Então, ó, o cavalo tá defendendo essa casa. Dama em B4 é um simples checkmate aqui na posição. E o jogador de brancas joga para parar essa ideia de checkmate e joga peão em A3, também gerando uma casinha para poder esconder o rei aí no futuro, né? Volta o cavalo com o tempo na dama, esconde o rei na casa de A3 e tá tudo certo. Se o jogador de preta joga aqui um lance lento na posição, vamos dizer, cavalo em F6, por exemplo, as brancas vão seguir com o cavalo em C3 com o tempo na dama, depois de dama G6, vão poder seguir, por exemplo, com o rei na casa de A2, e por incrível que pareça, essa não é uma posição tão ruim para as brancas, né? O jogador de brancas perdeu esse tanto de tempo, mas ele tem uma vantagem material, e o jogador de brancas conseguiu o que queria, que escondeu o rei, não tem mais ameaça de checkmate. Mas aqui, o jogador de pretas, né, que não tem mais a opção, após o A3, de jogar dama em B4 checkmate, encontra a única solução para não perder essa partida a partir desse momento. E o jogador de pretas encontra um lance absurdo. Eu vou girar o tabuleiro, inclusive, para você ver essa posição da perspectiva das pretas por um minuto. E eu gostaria que você pensasse o único lance para as pretas que assegura de maneira incrível a continuação do seu ataque. Pausou. Eu espero que você tenha pausado o vídeo, deixado o like nesse vídeo já se você está gostando. E eu espero que você tenha encontrado o único lance absurdo: dama por A4. É isso mesmo, a única alternativa para o jogador de pretas, para não deixar as brancas terem vantagem, é entregar a dama no cavalo, forçando o rei das brancas a caminhar cada vez mais para cima do nosso território. De repente, depois de rei toma dama, as pretas continuam com o cavalo em C5, e o cavalo está cortando essas duas casas. Então o que o jogador de brancas gostaria muito de fazer, que é recuar o rei, não mais será possível. E por mais que o jogador de pretas tenha abrido mão da sua dama, o rei das brancas está ficando cada vez com menos casas. Então, o jogador de brancas joga rei na casa de B4, tocando o cavalo, e as pretas encontram mais um lance absolutamente incrível, certo? Pensa que as brancas não têm muitas casas nessa posição, né? O jogador de brancas, ele tá ficando sem casas porque os peões e o cavalo controlam várias casas ao redor do rei branco. Portanto, pretas jogam um lance incrível, né? Acabaram de sacrificar a dama, jogam A5, sacrificando o cavalo na casa de C5. Aqui agora, caso o jogador de brancas joga um lance, por exemplo, para caminhar o rei em direção à segurança, ao invés de aceitar o sacrifício do cavalo, como lance rei na casa de C3, a realidade é que o rei das brancas não vai ficar mais seguro coisa nenhuma, né? Vai vir D4, você vai ter que caminhar o rei para frente, você não tem escolha, porque todas as outras casas estão cortadas, e depois de rei C4, você ajuda o adversário a desenvolver. Com bispo em E6, você vai ter que aceitar o sacrifício do cavalo de uma maneira ou de outra, e a realidade da posição é que o computador já está calculando mate em 13. Mesmo que você não veja a sequência de mate em 13, você pode ter certeza que esse rei não está muito feliz de estar nessa casa, literalmente com todas as casas ao redor dele cortadas. O computador vê a ideia de mate com cavalo em F6, um eventual B6 forçando você a caminhar em casa clara, e depois bispo em D7, que certamente vai vir aqui te gerando uma série de problemas. Mesmo que você tenha todas as peças do mundo, nenhuma delas está de fato participando do jogo. Você vê, todo o seu material está lá nas casas iniciais. O jogador de brancas vê como uma ideia melhor do que rei C3, né, D4, rei C4, bispo em E6, você ser forçado a tomar o cavalo de qualquer forma, tomar o cavalo logo agora, e de fato era um lance mais forte. Então ele joga rei toma cavalo e pergunta para o oponente cadê a compensação dele por todo esse material que ele sacrificou. O jogador de preta joga cavalo em E7, defendendo o peão de D, esse lance é importantíssimo, e a realidade é que agora o jogador de pretas simplesmente vai dar checkmate. Esse é o momento crítico da partida, que é o momento que eu quero que você pause o vídeo e eu quero que você tente encontrar algum recurso defensivo. Antes disso, deixa eu te mostrar qual é a ameaça do jogador de pretas.
Digamos que você jogue qualquer lance que não o único que segura o empate. Vamos dizer que você joga, sei lá, dama em F3, dama H5, dama em E1, D4, qualquer coisa, né? D4. A ameaça é simples. B6, você só tem a casa de B5, é a única casa para a qual você pode ir. E depois bispo em D7, checkmate, fim de jogo. Foi imortalizado pelo Philip Meitner, que sacrificou tudo para dar checkmate. A sua ideia aqui agora para as brancas é sobreviver. B6, bispo D7 é checkmate. Você tem que encontrar alguma maneira de sobreviver a isso. Esse é o segundo ponto crítico para você pausar o vídeo e tentar encontrar a ideia de sobrevivência. Pausou? Encontrou? Eu espero que sim, porque o Carl Ramp encontrou no jogo. E é dificílima, né? A ideia é bispo B5 cheque, envolvendo uma peça com o tempo, que é importantíssimo. O adversário, é claro, não quer trocar material, porque esse bispo é importante para te dar checkmate, então ele joga rei na casa de D8. E de repente ele não precisa nem do bispo D7, o B6 aqui é checkmate. Próximo lance que você jogar, D6 é checkmate. Então, e aí, como é que você para essa ideia? Digamos, cavalo F3, mate em 1, B6. O rei no centro do tabuleiro levando mate de peão e você vai ser imortalizado novamente. Você precisa claramente de uma casa para o rei ir, né? Você precisa da casa que o bispo está ocupando. Mas se você volta o bispo, não vai ser a mesma coisa, né? B6, bispo em D7, checkmate. Aí que tá. Você precisa ocupar a casa que o bispo está ocupando, você não pode voltar ele ou tirá-lo dessa diagonal, porque você precisa cobrir a ameaça de bispo D7 do oponente. Então, o único lance é bispo em C6, que é um lance super estranho, contra-intuitivo, né? Quando você joga bispo em C6, o adversário não pode aceitar o bispo, porque ele precisa de todo esse material alinhado como está para te dar o checkmate. Então, se cavalo toma, ele abre mão da proteção do peão, que era importantíssimo para cortar casas do seu rei, e você escapa, não vai levar mate. Se por um acaso ele toma de peão, é a mesma coisa, ele precisava do peão de B, vir para B6 para te dar o mate. Então, quando vem o bispo em C6, o jogador de preta joga B6 de qualquer forma, você tem dessa vez a casa de B5, então agora não levou mate pelo menos, e agora ele toma o bispo. E a ameaça que está sendo gerada aqui agora é uma ameaça muito forte de bispo em D7. Vamos dizer que você joga um lance qualquer nessa posição. Vamos dizer novamente que você joga um lance lento, que não interage perfeitamente. A ideia é bispo D7, você vai levar checkmate quando o cavalo sair daqui. Porque o seu rei está perfeitamente preso na casa de B5. Então, se você joga um lance como dama em E1, vamos dizer, o adversário pode jogar o bispo em D7, é impossível parar a ameaça de cavalo D4 checkmate. Então, cheque duplo, checkmate. Você não tem nenhum lance que você poderia jogar que pararia isso, a não ser, é claro, capturar o cavalo. Portanto, Carl Ramp captura o cavalo e agora pretas sacrificam a última peça do jogo, bispo em B7. Sacrificando o que faltava. Já sacrificou a dama, já sacrificou os dois cavalos e agora sacrifica o bispo. Cara, quem falar que empate é chato é porque não conhece essa partida, não tem como. Pretas estão sacrificando tudo, sob ameaças assim fortíssimas de mate. O que acontece se você aceita esse bispo, né? Bem, você já pode imaginar que após aceitar o bispo, você vai levar checkmate, porque o jogador de pretas vai jogar em D7 e não tem como parar a torre B8 mate. Você pode dar alguns cheques para tentar, de alguma maneira, atrasar o lance, mas não tem como parar. Por exemplo, dama G4 cheque, rei D6. Você tem aqui alguns cheques, dá para entregar a dama de graça na casa de G6, dá para entregar a dama de graça na casa de A4, que é o tipo de lance que o computador sugere para, enfim, né, fazer a posição durar um pouco mais. Mas a realidade é que depois que ele toma, torre G8 vai ser o simples checkmate. Sabendo disso, você não pode aceitar o bispo, então você começa a escapar. Rei B5, bispo cheque de novo. Opa, o que acontece se eu tentar escapar o rei e voltar lá para a casa de B1, né? Tentar fazer o caminho de volta? Não pode, porque se você joga rei em A4, ele vai jogar bispo em C4 e não dá para parar novamente a ameaça de checkmate com B5, o avanço, checkmate de peão. Então quando ele joga bispo em A6, o Carl Ramp volta para a casa de C6 e sabendo que essa é uma repetição de lances forçada, porque se você desvia dela, você leva mate, os dois jogadores concordam com o empate. Eu aposto que essa é uma das partidas mais incríveis que você já viu. Eu aposto que você mudou de ideia a respeito dos empates, então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.